Olá pessoas, como estão vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham passado uma boa semana, porque hoje a gente volta a trabalhar, né? Como toda semana a gente tem um conteúdo para discutir. Hoje o nosso quarto encontro da segunda unidade da disciplina de Psicologia Social 1, no qual nós vamos falar de representações sociais. Sim, na aula passada nós falamos de cognição social e representações, e agora nós vamos falar de representações sociais, que é uma teoria própria. Mas antes, claro, como de costume, a gente vai dar uma breve recapitulada, né, um elemento central para a nossa discussão. Né. Na aula passada, quando a gente discutiu o processo de cognição, né, o que ganhou o nome de cognição social, né, lembra? Eu falei da metáfora computacional, falei uma série de coisas. A gente marcou o ponto também, a gente assinalou a importância da detecção do simbólico quando se pensa nos processos cognitivos, né, no sentido de captar uma informação de um objeto, simbolizar essa informação, né? Então atribuir significados, significações outras que não a do próprio objeto, armazenar essa informação com esses conteúdos, com esses novos significados, e depois recuperar essa informação. Né? Nós discutimos isso, e ao falarmos disso, a gente chamou a atenção para a existência do simbólico. Né? A gente não apreende um objeto por si, né, em si. Então, a imagem que eu tenho deste pendrive, né, a representação que existe desse pendrive na minha cabeça, ela não é exatamente este pendrive. Né? Há uma série de outros elementos que são atrelados ao pendrive e eles são simbólicos, né, como a gente disse, e eles vão fazer parte desse processo de armazenamento. Isso deixa a porta aberta para a teoria que a gente vai discutir hoje, que é a teoria das representações sociais. É importante a gente lembrar que o simbólico é sempre compartilhado. Sempre compartilhado. Você pode ter uma coisa que só diz respeito a você, né? Uma simbolização, um significado de segunda ordem, que só te diz respeito, só você entende? Talvez possa. Mas qual sentido isso faz? Né? Para que foi criado essa nova camada de significação, como eu estou chamando aqui? Né? Agora, em contrapartida, se a gente pensa, por exemplo, na popular piada interna, a gente está vendo com clareza que o simbólico é sempre compartilhado. Então pense em qualquer piada interna que você tem aí com algum amigo próximo, com namorado, com namorada, com o que quer que seja. Né? A piada interna marca uma partícula de simbolização. E ao marcar uma partícula, estou tomando ela aqui obviamente só como um exemplo, ela demonstra o seu caráter compartilhado, seu caráter relacional. Então, eu e minha esposa temos uma piada interna nossa, por exemplo, que é quando alguém vai fazer quando um de nós dois está dirigindo e vai fazer uma curva muito fechada, ou vai frear, ou precisou frear o carro bruscamente, né? A gente vira para o outro e diz, segura Berenice. Essa é uma piada que tem entre nós. Se você estiver sentado no nosso carro, você não se chama Berenice, né, e um de nós precisar frear ou fizer uma curva muito brusca e disser, segura Berenice, você não vai entender. Né? Talvez você entenda por conseguir remeter de onde vem essa nossa piada interna, né, que é de um vídeo que ficou popular, aí, virou meio meme, né, de uma atriz já falecida. Mas enfim, entre nós aquilo tem um significado. Né? Então, eu digo segura Berenice, não preciso avisar que vou fazer uma curva fechada, eu vou frear. Né? Minha esposa já sabe o que está acontecendo e vice-versa. Né? Se ela diz, é a mesma coisa. A teoria das representações sociais foi fundada por este senhor, com este belo penteado, o senhor Sérgio Moscovici, nascido em 28 e falecido recentemente em 2014. Né? E você deve estar pensando assim, só porque ele é careca fica falando do cabelo de todo mundo. Sim, provavelmente você tem razão. Né? Moscovici apresentou a teoria das representações sociais partindo de um problema, que é como é que um conhecimento novo é integrado na realidade
social e nas comunicações sociais. Então, dito da forma que está escrito ali, como é que um conhecimento, um objeto, né, novo, é integrado na realidade e nas comunicações sociais? Então, imaginem algo que não existia antes ou que a gente não conhecia, como é que isso entra na nossa vida e como é que a gente começa a falar sobre isso, né? Ele apresentou essa tese na sua tese de doutoramento, né, que posteriormente virou um livro, A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, lançado originalmente em 1961, e aqui no Brasil, em versão integral, somente em 2012. A teoria das representações sociais nasce nesse livro, em que o Moscovici está tentando entender como é que a sociedade parisiense dos anos 50 absorveu algo completamente novo, que era a produção psicanalítica. Ela não é totalmente nova nos anos 50, né, obviamente, mas como diferentes segmentos da sociedade parisiense abordaram, aprenderam, armazenaram e se posicionavam diante daquele conhecimento representado pela psicanálise, né? Por isso, a psicanálise, sua imagem e seu público. A teoria das representações sociais tem alguns pressupostos em diversos campos, na psicologia, na semiótica e principalmente na sociologia, né? Então, vamos começar pelo santo de casa, né? Na psicologia, Moscovici, a partir de uma série de estudos sobre o comportamento social e sobre relações coletivas, né? Então, que eu destaquei os estudos de atitude, mas também os estudos de imagem, né? De imagem mental também está ali na lista. Além desses, as teorizações de Piaget sobre a construção do conhecimento e de Vygotsky sobre o desenvolvimento cultural. Aqui eu fiz só um recorte, há muito mais, né? Moscovici era um pesquisador bastante erudito, assim, tinha bastante inserção no campo de produção da psicologia social daquele período. Na linguística, a semiótica de Saussure, e na sociologia, as representações coletivas conforme desenhadas por Émile Durkheim, que são, em geral, quando se fala em teoria das representações sociais, o pressuposto mais comumente evocado, né, como se fosse assim, o grande definidor da teoria, é a teoria das representações coletivas de Durkheim. Mas isso é um reducionismo, né? Moscovici vai fazer outras, vai partir de outros pontos, vai agregar outras produções além das representações coletivas, né? As representações sociais não são as representações coletivas ditas de outra forma. E aí, beleza. Se não são, o que são as representações sociais, né? Elas são uma teoria do conhecimento. Então, as representações sociais são formas de conhecimento, né? E elas respondem a essas perguntas: como se formam os conhecimentos, como pensamos, com o que pensamos e a partir do que pensamos. As representações sociais também são uma forma de conhecimento, estava dito, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. As representações sociais também são uma modalidade de conhecimento particular, tendo a função de elaboração dos comportamentos da comunicação entre os indivíduos. Percebam que eu fui dizendo também, né? Também. E essas três definições, do Pedrinho Guareschi, da Jodelet e do Moscovici, elas são meio que complementares, né? Então, Pedrinho Guareschi diz: as representações sociais são formas de conhecimento. Jodelet abre a sua fala dizendo: são formas de conhecimento socialmente elaboradas. E Moscovici continua, né, com a modalidade de conhecimento particular e etc. Mas a gente vai ver cada uma dessas definições em mais detalhes, né, ou pelo menos alguns aspectos dela que são mais importantes. Vamos começar pela definição apresentada pelo Pedrinho Guareschi, né, que é aquela que as representações sociais são uma teoria do conhecimento. E essa talvez seja a definição que parte mais da proposta que Moscovici apresentou lá na Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, né, que era entender como é que se forma no seio de uma sociedade, de uma coletividade,
um conhecimento novo sobre um objeto novo. No caso, o objeto novo a qual Moscovici se referia eram as teorias, as teorizações da psicanálise. A ciência psicanálise, como ele se refere. E se ele se refere à ciência psicanálise, aqui faz sentido a gente pensar, a gente trazer um exemplo vindo da relação com a ciência. Então Moscovici vai dizer, lá no A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, que o valor que a gente atribui, eu vou falar livremente, não vou ler exatamente o texto, que o valor que a gente atribui à ciência depende da ideia que a gente faz coletivamente da natureza da ciência e do papel dela na vida. Ou seja, ela expressa um estado de opinião. O valor que a gente atribui à ciência expressa um estado de opinião. E, de fato, na vida social, a própria ciência repousa sobre a opinião. Eu destaquei esse último trecho, e, na verdade, escolhi esse trecho todo de Moscovici numa provocação. Porque, atualmente, a gente tem dito bastante, a gente tem falado muito de ciência. A gente tem dito, fulano respeita a ciência, fulano valoriza a ciência, Beltrano é um negacionista da ciência. Como se a ciência fosse algo dado por si, como se ela fosse ali uma grande coisa que existe independente da nossa relação, da nossa apreensão, das nossas opiniões sobre a ciência. E aí pode ser, você sabe, né? Psicólogo careca e tal, eu leio pensamento, tipo o professor Xavier, assim, e pode ser que alguns de vocês, neste momento, estejam pensando que eu estou equivalendo ciência e opinião. E que eu, assim, por procuração, porque quem está fazendo isso é o Moscovici. Se você estiver pensando isso, alguma razão você tem, mas a gente precisa explicar o que é que Moscovici está dizendo aqui. Há uma outra expressão de Moscovici nesse mesmo livro, que ele vai dizer que a gente opina sobre um objeto antes de conhecê-lo. Ele vai dizer, mas peraí, a gente primeiro opina, depois conhece? Como é que isso é possível? Se eu primeiro opino, então eu já sei alguma coisa. Sim, você já sabe alguma coisa. Essa alguma coisa está na ordem do compartilhado, do social, dessa opinião que sustenta, desse jogo de opinião que sustentam a vida social. Então pense, por exemplo, num sujeito que é um sujeito muito religioso. Ele é bastante religioso, muito dedicado à religião dele. Tudo que ele consome virá, de alguma forma, filtrado, ou filtrado não é a melhor palavra, porque filtrado dá a sensação de que coisas estão necessariamente sendo perdidas, mas é preciso algo que dê para a gente a imagem de que coisas podem também ser acrescentadas. Então, imagine um sujeito muito religioso e ele está recebendo um conceito científico, por exemplo, o conceito da evolução das espécies. O que a teoria de Darwin diz? Que as espécies mudam, elas evoluem a partir de uma variação aleatória, a gente poderia dizer acidental, se tivesse uma intenção aleatória melhor, uma variação aleatória que torna aquele espécime mais adaptado ao meio e, portanto, com condições de passar os seus genes adiante, e aquela variação que foi aleatória passar a ser um elemento na carga genética da sua descendência. Então, uma variação aleatória é mais adaptativa, segue adiante nas futuras gerações. É isso a ideia da evolução. Só que eu sou aquele sujeito muito religioso. E aí você diz para mim, então, a teoria da evolução, pronto, eu já vou... Não, essa teoria da evolução aí, isso aí é caô, cara. Você quer me convencer que a gente veio de uma explosão. Você quer me convencer que eu descendo do macaco. Isso aí tá errado. Não, calma, cara, deixa eu te explicar como é que funciona. Variação aleatória, é o mundo natural. Não tem Deus. Não tem nada aí. As coisas acontecem assim porque acontecem assim. É aleatório, é adaptativo, continua. Ele vai dizer, não, olha, isso que você está dizendo até pode fazer sentido. Mas você, como
incrédulo, um infiel, um ateu, você não está vendo que isso é a forma como Deus age. Não tem nada de aleatório aí. Tem intencionalidade. Deus quis alterar. Percebe que, em tese, ele pegou o que eu disse para ele e falou, não, isso é assim mesmo, você tem razão. Só que ele deu uma justificativa, uma sustentação religiosa coerente com a vivência, com a adesão, com a pertença religiosa que ele tem. É isso que Moscovici está assinalando quando fala que a vida social e a própria ciência repousam sobre a opinião. Nós já temos alguns posicionamentos de partida, a partir dos quais nós observamos e nos colocamos diante de objetos novos. Isso não é nada muito radical nem muito distante, como eu quero fazer parecer quando cito um religioso tendo contato com a teoria da evolução das espécies. Isso é bastante intuitivo e cotidiano na nossa vida. Você vai confiar mais ou menos em alguma coisa dependendo de quem diz essa coisa. Então, por exemplo, se alguém diz a vacina X é perigosa, você vai olhar lá e quem diz, não é? Dependendo de quem é que está dizendo, você diz, não, mas desse cara aí não se espera outra coisa, né? É isso que ele vai dizer. Você já tem uma opinião anterior. Se eu disser para você assim, leia a última declaração do presidente da República sobre vacinas contra a Covid. Já há uma predisposição, já há uma crença, já há uma opinião prévia antes mesmo de você saber o que foi que ele disse. E, Lucas, então você está dizendo que há uma representação social aí? Não, estou só te mostrando um mecanismo, que é esse mecanismo da construção do conhecimento, né? Esse mecanismo que é a representação, que está aí anteriormente, que te coloca numa determinada predisposição diante do mundo. Né? E você vai se posicionar diante da hipotética fala do presidente da República sobre as vacinas, para um lado, para o outro, para outro jeito, dependendo de onde você vem. Né? Se você é um militante de esquerda, você vai dizer, não, aposto que eu sei o que ele disse. Se você é um militante de direita, você vai dizer, aposto que eu sei o que ele disse. E serão coisas distintas que foram apostadas. Alguém vai ganhar, alguém vai perder a aposta. Né? E aqui começa um ponto importante, porque pode ser que a partir... Não começa aqui, né? Eu só estou trazendo pontos importantes. Mas aqui tem uma coisa muito relevante, que é... Diante de tudo que eu falei, pode ser que você esteja pensando também que há uma verdade. No sentido de que se há uma representação, a ciência qualquer, né? Então a psicanálise, quando Moscovici está estudando a psicanálise, a entrada da psicanálise na sociedade francesa, ele vai dizer, olha, o grupo X, a população urbana da França, fala sobre a psicanálise assim. A população Y da França fala sobre a psicanálise assado. É muito esperado que você aí pense que há, portanto, uma verdade. Então, o grupo X que fala de psicanálise assim está mais ou menos perto da verdade, que é a psicanálise por ela mesma. Aquela psicanálise está lá na faculdade, dentro das universidades, está lá no gabinete de Freud. E que o grupo Y, que fala da psicanálise assado, está mais distante. Então, eu posso estabelecer graus de verdade das representações. Então, o objeto ele é a verdade absoluta, e eu tenho distanciamentos, e esses distanciamentos marcam quão verdadeiras são as representações. Bad news. Porque para isso seria preciso que houvesse uma manifestação do objeto, uma apreensão do objeto totalmente livre de qualquer representação. E a gente vai ver que não acontece, senhor. Especificamente nessa relação
representação e ciência, né, Moscovici vai dizer que elas são coisas distintas, que elas não podem ser confundidas e uma não se resume à outra. Então a representação não é a lógica platônica de que há o ideal, o perfeito, e há reproduções defeituosas daquele perfeito. O que Moscovici está dizendo é que sempre há essas representações. Que mesmo se a gente estiver conversando com um psicanalista, ele manifestará sobre a psicanálise representações. Se ele for um psicanalista lacaniano, ele falará da psicanálise em determinado termo. Se ele for um kleiniano, falará da psicanálise em outros termos. E assim segue o baile. Né? De novo, Moscovici. As representações, constituem uma organização psicológica, uma forma de conhecimento particular da nossa sociedade e irredutível a qualquer outra. Representação é uma coisa, conhecimento científico é outra. A representação não é a versão pirata do pensamento científico. Não é isso. A representação é uma coisa, é a forma como a gente organiza a vida real, concreta, diária, e o saber científico é outro. Então, primeiro grande, que eu vou dizer assim, primeira grande máxima que precisa ser guardada: a representação é sempre representação de alguma coisa. Então, não existe representação assim da vida, do universo e tudo mais. É possível existir uma representação da vida? Sim. Quando a gente perguntar para um cristão o que é a vida, e aí me lembro de um programa de televisão que eu adorava, que acabou porque o apresentador morreu, que era o Provocações, que era apresentado pelo Antônio Abujanra. E ele, ao final de todos os episódios, era um programa de entrevista, ele perguntava ao entrevistado o que é a vida. E a pessoa dava uma resposta. E ele perguntava 2, 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta. Fulano, o que é a vida? Então, dependendo do que o sujeito é, um sujeito católico, por exemplo, cristão, vai dar uma resposta que é coerente com essa adesão dele à sua religião. Que é possível que seja dada uma resposta diferente por um sujeito que é, por exemplo, do candomblé, que pode ser, muito provavelmente será, porque ela trará elementos distintos, de um sujeito que é um hedonista sem religião, que acha que a vida tem que ser aproveitada, porque o que há é o prazer. Então, esses sujeitos estão representando a vida. Trazem representações da vida, porque são elementos que fazem sentido para os grupos aos quais eles pertencem. Mas não é possível se falar em representações. Existe representação de armário de guardar-livro? Não. E por que não existe? Porque armário de guardar-livro não é um objeto socialmente relevante. A gente não discute sobre armário de guardar-livro. Armário de guardar-livro não pauta, e eu já estou dando um spoiler, não pauta as nossas ações. O que pauta as nossas ações é o que é a vida, o que é o amor, o que é a ciência, o que é a saúde. Essas coisas pautam a nossa vida, então sobre elas teremos representações. Lembra lá que eu disse, citando Moscovici, que ciência e senso comum são inconfundíveis? Você vai dizer, não, você não disse isso. Você disse que ciência e representação social são inconfundíveis. Sim, mas, e aqui uma nova, ao propor a teoria das representações sociais, ao propor a representação social, o construto da representação social, o que Moscovici estava fazendo era reabilitar o senso comum. Percebam quando eu falei que não há uma verdade e as representações são variações da verdade? O que Moscovici estava dizendo, são variações falsificadas, defeituosas da verdade, o Moscovici estava dizendo é que o que a gente fala e como a gente fala, e o que a gente sabe e como a gente se posiciona sobre um objeto, que é o senso comum, é o que há. É isso que tem. O senso comum é a forma como a gente organiza os nossos conhecimentos corriqueiramente. E você vai dizer, não, mas Lucas, peraí, calma.
Senso comum é enviesado. Senso comum é limitado. Senso comum é estereotipado. Eu vou dizer sim, sim. Por que não? O que é um estereótipo que a gente discutiu bastante? O que é um viés? O que é... Esqueci qual que é a outra palavra que eu mesmo usei. O que gera o viés? O que gera o estereótipo? A gente viu isso lá. As nossas adesões grupais, as nossas categorizações que são influenciadas pelas nossas adesões grupais, os nossos conjuntos de valores. Né? É isso que enviesa as coisas. Então, coloco eu a questão, antes de responder a questão que eu já coloquei aqui no slide, que é: pense em algum objeto socialmente relevante que você conheça, então não vale armário de guardar livro, e que o que você sabe sobre ele não tem nenhum viés, não tem nenhum estereótipo, ou não está amarrado a nenhum estereótipo. Pensa, te dou um tempinho aí. Te dou um tempinho antes de dizer que não há. Tudo o que a gente sabe sobre coisas que são socialmente relevantes é enviesado, tem estereótipos, tem assinaturas de interesse dos nossos sistemas de valores. Tudo. O que o Moscovici demonstra é que a forma como nós nos articulamos, pensamos coletivamente, é por meio do senso comum, entre parênteses, representações sociais. Então, quando a gente vai falar de amor, vai estar enviesado. Quando a gente for falar de liberdade, vai estar enviesado. Quando a gente falar de liberdade de expressão, estará enviesado. Quando homens falarem de mulheres, quando mulheres falarem de mulheres, quando mulheres falarem de homens, sempre haverá vieses nesse sentido, porque são objetos socialmente relevantes. E uma outra marca dessa impossibilidade de confundir ciência e senso comum é a polifasia. O senso comum é carregado de polifasia. O que é a polifasia? A polifasia é o fato de que dentro de uma mesma representação estão elementos que não combinam, elementos que são até antagônicos, que não fazem sentido ser colocados perto um do outro, mas que nas relações concretas da vida coletiva fazem sentido de estarem juntos. O melhor exemplo para mim é de uma grande peça da cultura brasileira, da dramaturgia brasileira, que é O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Quem nunca assistiu ou nunca leu, vai tomar um spoiler aqui. Eu peço desculpa, mas só o filme já tem mais de 50, tem quase ou mais de 50 anos. Tem mais, o primeiro filme em preto e branco. Em O Pagador de Promessas, a gente vê um sujeito, o Zé do Burro, que tem um burro, por isso ele é o Zé do Burro. O burro está doente, e para salvar a vida do burro, ele faz uma promessa de entrar numa igreja carregando uma cruz como a de Jesus Cristo, em tamanho natural e etc. Só que Zé do Burro faz essa promessa para Yansan, a orixá dos cultos afro-brasileiros, né, do candomblé principalmente, no caso do Brasil. Só que, e aí a promessa é colocar a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara. Por quê? Porque Santa Bárbara é sincretizada com Yansan. Então ele diz, eu prometi para Yansan, mas é a mesma coisa ter prometido para Santa Bárbara, porque Yansan é Santa Bárbara. Não, Yansan não é Santa Bárbara. Se ele faz uma promessa para Yansan, qual o sentido de carregar uma cruz, que é um símbolo cristão, para dentro de uma igreja também cristã? E olha, a gente lê ou assiste O Pagador de Promessas e a gente não sente nenhuma incompatibilidade. Ou, se a gente for muito radical nas nossas religiosidades, né, radical no sentido de dar raiz, né, a gente talvez se incomode com o lance do sincretismo e etc. Mas, culturalmente, né, nesse caldo que a gente vive, que é o Brasil, o sincretismo, fazer uma promessa, né, trocar uma figura de devoção por outra, né, faz todo sentido.
não são contraditórios, não se opõem. Não é possível, e esse é todo o drama do filme, né? Acabei não dando nenhum spoiler. Né? Esse é todo o drama do filme, elas não são antagônicas, elas não são impeditivas. Né? Não é porque eu estou pedindo a Yansan que eu não posso carregar uma cruz. Essa é a grande diferença do pensamento de senso comum para o pensamento científico. Né? O pensamento científico não tolera a polifasia. O conhecimento científico tem a necessidade de ser coerente em todo. Isso, inclusive, é um procedimento para a construção do conhecimento científico, é que as suas diferentes etapas sejam coerentes entre si. Né? Esse é um pré-requisito para se estabelecer uma teoria. Nas teorias do senso comum, nas teorias da vida cotidiana, isso não é uma necessidade. Né? Eu posso ser super, super, super católico e distribuir doce no dia de Cosme e Damião. E está tudo bem. Isso não altera a minha catolicidade. O fato de que eu distribuo doce no dia de Cosme e Damião, por exemplo. Falei em doce, falei em Cosme e Damião, falei em pagar a promessa. Esse aqui é o momento da gente fazer uma pausazinha, né? Pegar uma água e tal, dar uma pensada. É a sua hora. Então vai lá, daqui a pouco a gente volta. Tell me a little about this electric piano, Ray. Ah, you have a good eye, my man. That's the best in the city of Chicago. How much? $2,000 and it's yours. You can take it home with you. As a matter of fact, I'll throw in the black keys for free. 2,000 for this chunk of shit? Come on, Ray. I mean, really, Ray, it's used. There's no action left in this keyboard. Excuse me. I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, baby, I would have shown you how to do it right. 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 Twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. How we go loop-de-loop. Shake it out, baby. How we go loop-de-lop. Bend over, let me see you shake your tail feather. Bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on. Come on, baby. Come on. Yeah, come on, baby. All right. Do the twist. Do the fly. Oh, do the swim. And do the bird. Do the duck. Do the monkey. Hey, what to say? And what about the food? Do the mashed potato. What about the boogaloo? Oh, the Tony Maroney. Come on, let's do the twist. Twisting. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Twisting. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh, twisting. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh! Okay, man. We'll take these axes. Naturally. And as usual, I gotta take an IOU. Voltando aqui, voltando nessa tela, então a gente já viu as representações sociais enquanto formas de conhecimento, né? Forma de conhecimento do senso comum, do conhecimento cotidiano. Então agora vamos ver as representações sociais, né, enquanto modalidade de conhecimento,
mas com a função de elaborar comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. O que é isso? Moscovici vai marcar uma diferença muito importante do que ele está propondo com as representações sociais em relação às representações coletivas de Durkheim e em relação ao que era chamado na psicologia até então como representação, como imagem. Eu falei isso na aula anterior, né? A gente falou de representação. De que a representação era aquilo que a gente guarda do objeto para poder se referir a esse objeto, se posicionar sobre esse objeto quando ele não estivesse presente, né? Prescindindo da presença do objeto. Então, representação é aquilo que eu guardo comigo na memória de um objeto que já não está mais presente. Moscovici vai dizer que a representação social é isso, mas é também mais do que isso. E qual que é um ponto fundamental do mais do que isso? É que a representação social orienta comportamentos. Aquilo que eu sei sobre determinado objeto orienta o meu comportamento diante daquele objeto, diante de coisas e pessoas acessórias àquele objeto, em relação com aquele objeto, etc. Um exemplo banal, tão banal quanto violento. Você está num beco escuro de madrugada, sozinho, com a mão no bolso, na rua. Você está andando naquele beco escuro. Esse exemplo foi trazido por nós por uma influencer aí, que fez um stories no Instagram um tempo sobre isso. Você está andando num beco escuro sozinho, de madrugada, com a mão no bolso, e aí você vê vindo na sua direção um homem adulto, grande, forte e negro. Você se preocupa? Você pensa em atravessar e mudar de lado da calçada? Você pensa em dar meia volta? Ou você vai de boa? Esse posicionamento que você vai ter diante dessa situação vem, ou ele é norteado pela representação que se compartilha sobre o que é um homem negro num beco escuro de madrugada. Não é um exemplo casual. Porque, coletivamente, a gente representa, na representação que a gente tem de homens negros, adultos, fortes, alguns elementos que estão lá, entre vários, por exemplo, a propensão à violência. A gente tem uma crença compartilhada, né? Isso compõe a nossa representação do que é um homem negro, de que homens negros tendem à violência, de que homens negros tendem a uma sexualidade exacerbada, de que homens negros são perigosos, seja pela violência ou pelo sexo, né? Essas coisas todas se amarram. Então perceba, pode ser que você diga, não, mas eu não atravesso, eu continuo meu caminho de boa, tranquilo. Você, Lucas, que é um homem negro, você provavelmente continua. Né? Sim, mas você concorda que há essa predisposição de que pode ser que eu continue, mas é preciso um julgamento ali na hora, uma deliberação, se eu vou continuar ou não. Eu não continuo ingenuamente, inconscientemente. Não há isso. Eu, que estudo raça, sou um homem negro adulto, não forte, mas sou um homem negro adulto, e decido seguir o meu caminho, eu faço isso a partir de uma reflexão que traz para mim que é preciso seguir o caminho, porque socialmente a gente crê que homens negros adultos tendem à violência e, portanto, ao seguir o meu caminho, não me desviar, eu estou demonstrando que eu não compactuo, que eu não admito esse elemento. Mas eu ainda precisei referir a esse elemento. Percebe? Mesmo que para contradizê-lo. Em contrapartida, se eu decidisse mudar de calçada, dar meia volta, enfiar num buraco, enfim, fingir de morto, né? Por medo, ou que eu tivesse taquicardia, suasse frio, isso tudo seriam comportamentos decorrentes dessa representação de que homens negros tendem à violência. Então, essa é a grande distinção que Moscovici traz quando ele está discutindo a noção de representação que ele apresenta para a noção que a psicologia social de até então usava, que é as representações sociais determinam
apontam, orientam, determinam, não no sentido determinista, né? Não tem jeito, demonstrei que não. As representações sociais orientam comportamentos. Elas são formas de saber práticos, porque elas posicionam o sujeito no mundo real. É assim que nós nos posicionamos, a partir das representações. As representações também, mas isso já vinha das anteriores, né, da noção anterior, elas orientam a comunicação entre os indivíduos. Esse exemplo do homem negro adulto no beco escuro só faz sentido porque vocês compartilham comigo esse conhecimento sobre essa representação de que homem negro igual a perigo. Só assim que ela faz sentido. Só é possível compartilhar isso, comunicar sobre isso, porque a gente compartilha essa representação. Ok? Mas lembrando, ela não é determinante, né? Eu usei determinam e estava errado. Elas orientam. Né? Porque a gente não é um robozinho, né? Não todo mundo agiria igual o tempo todo. Né? Porque compartilharíamos as mesmas representações e, portanto, agiríamos da mesma forma. Isso, obviamente, não é verdade. Né? E agora a definição de Jodelet, Denise Jodelet, psicóloga social francesa, que vai dizer que as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Então, primeiro ela recupera alguns elementos que a gente já tinha visto, né? Forma de conhecimento, né? Então as representações sociais são formas de conhecimento, são socialmente elaboradas e partilhadas. As representações sociais não estão prontas quando a gente nasce. Estão prontas, vocês entendem, mas assim, elas não nascem em árvore, né? Elas são elaboradas pelo nosso conjunto, pela coletividade, pelos nossos grupos, né? E são partilhadas nesses mesmos lugares. Né? Tendo uma visão prática, então elas determinam comportamentos, posicionamentos, situações, e concorrem para a construção de uma realidade comum, e aqui o ouro, a um conjunto social. Por que isso é o ouro? Porque as representações variarão, terão variações, conforme variarem os grupos. Vamos pegar um objeto socialmente relevante. Amor. Amor. É lícito pensar que existem representações sociais sobre o amor por aí. Elas são iguais? Homens brasileiros adultos pensam no amor da mesma forma que mulheres brasileiras adultas pensam o que é amor? Se posicionam diante do amor da mesma forma? Reconhecem o amor nos mesmos lugares? Não. Varia. Varia. Claro que eu estou fazendo aqui distinções amplas, né? Homens e mulheres pensando sobre o amor. A gente pode fracionar um pouco mais, pode diversificar isso, né? Pessoas homossexuais e heterossexuais pensam o amor da mesma forma, se posicionam diante do amor da mesma forma, reconhecem o amor nos mesmos lugares. Não só homo e heterossexuais, pessoas travesti veem o amor nos mesmos lugares, reconhecem, sentem, percebem o amor do mesmo jeito que pessoas cis. Bissexuais, demissexuais, enfim, a gente pode ficar aqui pensando em vários grupos que é razoável imaginar que hajam distinções sobre a percepção do amor. Jovens metaleiros e senhoras idosas católicas pensam no amor da mesma forma? Agem da mesma forma quando se pensa em amor? É razoável pensar que não. Concordam comigo? E se é razoável pensar que não, é porque há entre representação e os sujeitos uma marca importante de filiação. As representações apontam para pertenças grupais. Ainda do texto da Oliveira e da Verba, o modo de como um grupo humano constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um grupo social. Moscovici, quando foi se debruçar sobre a psicanálise na França nos anos 50, né,
a amostra dele tinha populações distintas, né? Então a população dos operários franceses, a população dos trabalhadores, dos profissionais liberais, dos trabalhadores técnicos, dos estudantes, das classes médias, etc. Né? E aí era possível perceber que, dependendo do grupo de onde aquela pessoa, aquele participante vinha, haveriam elementos da representação da psicanálise que estariam presentes e outros que estariam ausentes e que apontavam para aquele grupo. Então, quando eu olho lá para os operários, por exemplo, franceses, a representação de psicanálise dele tem uma série de elementos que são diferentes, não totalmente diferentes, mas são diferentes, qualitativamente diferentes, da representação que tem da psicanálise os estudantes secundaristas, por exemplo. Né? Então, há momentos em que elas se sobrepõem, né, coisas em comum? Sim, porque elas estão remetendo ao mesmo objeto, né, em tese. Ainda é preciso que aquilo seja reconhecível como psicanálise, não tem jeito de cada um inventar uma coisa maluca da sua própria cabeça, né, da sua própria cabeça coletiva. Então há interseções, mas também há variações que são ligadas diretamente à pertença grupal. Então pensem, por exemplo, nos católicos franceses nos anos 50, né, pensando sobre a psicanálise. O conteúdo da libido não está colocado lá não. Né, o elemento libido que é tão importante à produção freudiana não está lá. Em contrapartida, na representação dos católicos, talvez a relação entre psicanálise e situação socioeconômica do praticante, né, do analisando, não faça tanta diferença, não seja um elemento tão importante quanto é para os operários, por exemplo. Então, os operários, a questão da libido talvez não seja assim tão relevante quanto é relevante a relação entre psicanálise e condição socioeconômica. Então, eu posso, imaginem que a gente convidou um grande número de pessoas para que elas escrevessem num papel mesmo o que elas pensam sobre determinado objeto. O que elas pensam sobre liberdade de expressão. E elas entregam esses papéis sem se identificarem. A gente será capaz, inclusive com inteligência artificial mesmo, a gente é capaz de identificar recortes grupais ali. Então, a classe média, pessoas que dizem isso aqui sobre liberdade de expressão, muito provavelmente são da classe média. Pessoas que dizem assado, muito provavelmente são das classes altas. Pessoas que dizem X, muito provavelmente estudaram, são mais escolarizadas do que quem diz Y, e assim sucessivamente. Logo, há uma relação, um elo importante entre representações e identidades. Eu cantei essa pedra lá atrás, né? Falei que a gente podia pensar identidades em termos de representação. Porque eu entendo de onde o sujeito vem a partir daquilo que ele diz, a partir da forma como ele se posiciona. A representação é sempre a representação de alguma coisa, falei lá atrás, para alguém. E aqui alguém, né? Porque a gente está falando de representações sociais. Né? Então a representação é sempre a representação de um objeto, e objeto no sentido amplo, né? Para alguém, para um grupo, para um recorte populacional, né? Para uma coletividade. A gente pode falar em representações individuais? Sim. Elas ecoarão as representações sociais. Não serão exatamente iguais, porque não existem duas pessoas com histórias de vida e com pertenças exatamente iguais, mas elas terão semelhanças. Aqui é só mostrar um grupo representando alguma coisa. Para ficar mais claro, então a gente tem um grupo e a gente tem alguma coisa, um objeto. Por exemplo, o coronavírus. Que grupo é esse? Esse grupo pode ser das pessoas brancas, por exemplo. É possível pensar, é razoável, mas é razoável pensar que as pessoas brancas têm uma representação específica do que seja o coronavírus? Talvez não. Mas vamos então pensar que esse grupo aí não é das pessoas brancas. Quando eu digo talvez não, é porque pessoas brancas e pessoas negras não há talvez uma grande diferença em relação a esse objeto coronavírus, ok?
Vamos pensar que essas pessoas brancas aí são pessoas de classe média alta. É possível que entre pessoas de classe média alta haja elementos particulares sobre o coronavírus que difere da representação que fazem do coronavírus as pessoas de classe baixa, né? De classe baixa? Me parece razoável, principalmente se a gente pensar que o coronavírus vem como uma doença estrangeira, de quem fez viagens internacionais, então ele aparece primeiro nessa camada economicamente mais abastada e assim sucessivamente. Então, um objeto socialmente relevante para aquele grupo, hein? Não existe uma hierarquia, uma tabela dos objetos socialmente relevantes no geral, não. Um objeto que é relevante para um grupo pode não ser relevante para outro, né? Então, um objeto para um grupo. E o que pode ser objeto da representação? De representação. Podem ser doenças, acabei de falar do coronavírus, né, mas também tem uma longa tradição de estudos de representações sociais no Brasil sobre AIDS, por exemplo, né, o HIV. Descobertas científicas, não só Moscovici demonstra isso quando fala da psicanálise, né, da apreensão da psicanálise, mas a própria vacina do coronavírus, por exemplo, né, é uma descoberta científica sobre a qual a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar, né, então ela é passiva de representação. As identidades, né, marquei isso, né, não só porque a representação marca uma pertença, né, marca um grupo de origem, mas também porque eu tenho representações sobre grupos identitários. Então, quando eu digo assim, porque os indígenas, há uma representação aí que nós brasileiros, e os indígenas são uma população importante, então eles são um objeto social relevante para nós brasileiros, né, mais ou menos, né, lá no agronegócio mais, no centro urbano na cidade de São Paulo menos, mas enfim, teremos uma representação sobre o que é um indígena, né, como se posiciona, e a gente vai falar indígena de iPhone, indígena de short Adidas, indígena de Amarok, tudo isso está dizendo de uma representação que eu tenho de um indígena e de incompatibilidades ou compatibilidades que ela tem diante de um objeto, de um indígena concreto, né? Então, identidades. Também sentimentos, falei aqui várias vezes de amor, né? Em resumo, qualquer coisa, qualquer objeto que seja socialmente relevante será representado. E por socialmente, entendam, relevante para um grupo de pessoas, né? Então, repito, um objeto pode ser muito relevante para determinado grupo e zero relevante para outro grupo. Nada relevante para um outro grupo X. Então ele vai ser representado num lugar e em outro não será. Opa, aqui ficou ruim, né? Ficou meio encavalado ali, vacilei, esqueci do recorte. Mas se qualquer coisa, perceba que coisa está entre aspas, né? Se qualquer coisa pode ser objeto de representação, o tempo também pode ser um objeto de representação. Mais do que o tempo, o passado pode ser um objeto de representação. Falar do passado, né, modernizar e trazê-lo para cá, é representá-lo. A gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente está analisando a doutrina política, né, aspas, porque muita gente vai dizer que ela é uma doutrina antipolítica, mas é a doutrina política, entre aspas, do fascismo, né, onde há uma necessária glorificação do passado. O fascista se alimenta de um passado mítico, um passado mítico que foi viciado, compuscado por uma mudança da modernidade, né? É assim, por exemplo, que Hitler, com o seu nazifascismo, vai lá dizer que ele é o terceiro Reich, né? Ele é uma continuidade de algo que está lá num passado glorioso que foi perdido. Se a gente pode pensar em representações do passado, né? O que está no passado? O que a gente pensa em passado? A gente pensa em memória. A gente pode falar de representações do passado na forma das memórias, por exemplo, das memórias coletivas, das memórias sociais, né? Perceba aqui que eu fiz foi cenas do próximo capítulo, né? Porque no nosso próximo encontro a gente vai falar de memória social, certo?
Está aqui, como de costume, as referências que eu usei para essa aula, né? Então, aquelas que já estão lá no cronograma, né? O texto do Pedro Guareschi, Psicologia, Representações Sociais, Avanços e Novas Articulações, o texto da Verba e da Oliveira, Representações Sociais, e também trouxe para a conversa o Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, do Sérgio Moscovici, né? Que é a obra fundante do conceito das representações sociais. Certo? Dúvidas, questões? Se tem, não guarde elas para você, hein? Por favor. Não ecoe uma representação de aluno que ficou lá atrás, que é aquele sujeito passivo, que só absorve, que nada tem a contribuir com o próprio processo educacional. Isso ficou para lá. Isso não pode ser. Você não pode compactuar com essa representação. Né? Ela não cola aqui. Não seja essa pessoa. Então, se você tem dúvidas, mande aí na aba de comentários ou mande e-mail, enfim. Converse com a gente, não fique com dúvida, tá? A ideia aqui é justamente o oposto. E é isso. No nosso próximo encontro, lembrando, né, que na próxima quinta-feira, dia 3, não há aula assíncrona, né, um intervalo para preparação do trabalho, enfim, para que vocês possam se organizar. A gente volta a se falar, de alguma forma, né, a gente tem uma aula assíncrona sobre memória social na quinta seguinte, que é o dia 10 de fevereiro. Então, até lá, a gente se vê. Qualquer dúvida, não só sobre o conteúdo, mas sobre o trabalho também, a gente está à disposição. Beleza? Continuem sendo legais uns com os outros, bebendo água quando tiver sede, quando não tiver também, e a gente se fala. Tchauzinho! Isso é tudo, pessoal.